Olá, amigos! Hoje NT Sul muito especial para você que nos acompanha todos os dias. A gente produziu um conteúdo que seguramente vai ser do seu interesse, você vai se identificar e eu espero que você nos acompanhe. Nosso assunto hoje é saúde, bem-estar e atividade, exercício físico. O que é cada uma dessas coisas? Que influência tem na sua vida? Que benefícios isso pode trazer? A gente já sabe de antemão, né? E todo mundo fala que atividade física, exercício físico, né? Faz bem para a saúde, a questão de auxiliar no emagrecimento, a questão de auxiliar no coração, circulação, né? Todas as partes do nosso corpo são beneficiadas e seguramente a questão da qualidade de vida também. Vamos falar sobre tudo isso. Para tanto, a gente tem dois convidados especiais conosco, o professor José Luiz Freitas, profissional de educação física. Tudo bem, professor? Tudo bem. Também conosco o fisioterapeuta Pedro Bernardi Petrucci. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, uma honra estar aqui, né? Agradecer o convite e acredito que a gente vai ter um grande bate-papo hoje. Seguramente, é o que a gente quer. Eu começo esse bate-papo inicialmente para que o nosso telespectador se identifique e saiba um pouquinho mais sobre vocês. Professor José Luiz, há quanto tempo na atividade como professor de educação física, né? E o que te induziu a encarar essa profissão? Eu estou há 41 anos na profissão. E com certeza o que me levou a escolher a educação física foram as atuações dos meus professores, né? As experiências, as vivências que eu tive no exercício físico e com a prática esportiva nas escolas onde eu estudei. Na tua trajetória, seguramente, muita gente já passou, né, pela tua vida, né? Tu, hoje, atualmente, leciona em escola estadual, né? E também já foi, mais de 20 anos, coordenador do curso de Educação Física da Universidade Luterana aqui de Cachoeira do Sul, né? Exatamente, são vários educandos que passaram por mim. Hoje eu sou professor de muitos filhos destes educandos. As gerações... Tive também uma passagem na ESEF como professor, na época da Univale. Escola Superior de Educação Física. Exatamente. Então, isso faz com que a gente hoje se sinta bastante realizado, né, por ter contribuído de alguma forma com um pouco, né, da formação perante tantas pessoas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pedro, conta pra gente, tu não tem toda essa experiência de vida, né? Tá na cara. Mas, Pedro, tu é bastante atuante, né? Nas redes sociais, principalmente, né? Tu é fisioterapeuta, é uma geração que está chegando aí, com estilo, né, todo próprio. O que te levou a essa profissão? A gente já sabe de antemão que é herança de família também, né? Filho de peixe, peixinho é. O Pedro é filho do fisioterapeuta Robson Petrucci, da saudosa Miriam Petrucci, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, então, apesar de ter quase 3 anos de formado, né, comparado com o professor José Luiz, fica um pouquinho desproporcional, mas acredito que eu vou chegar lá também. Eu costumo dizer, quando me fazem essa pergunta, que por mais que eu tenha pouco tempo de formado, a paixão pela fisioterapia, a paixão por essa profissão, ela começou muito cedo, né? Como o pai e a mãe, eles tinham tem a clínica aqui em Cachoeira, né? A clínica já tem mais de 30 anos. Então eu aprendi a caminhar na clínica, né? Toda a minha infância, todo esse desenvolvimento foi ali e na hora de escolher a profissão eu não tive muita indecisão. Eu sempre me senti uma pessoa privilegiada em ter essa certeza muito cedo no ensino médio que já gostaria de trabalhar com a fisioterapia. Tinha muito essa questão da mãe, dessa paixão, essa questão de também ter trabalhado na UBRA junto com o professor José Luiz e acompanhando o pai junto com a atuação dele aqui nos esportes, junto com o São José, com Cachoeira, ACA Futsal. Então, essa área do esporte, do exercício físico, sempre esteve envolvido na minha vida e à medida que eu entrei na faculdade, eu já fui buscando ter essas ferramentas, né, e me direcionando para atuar com o que eu trabalho hoje. Qual é o teu esporte preferido? O que tu mais gosta? Bom, hoje eu acredito que assim, hoje tem 2 esportes que eu tenho praticado mais, né? Que é tanto o pádel como o beach tênis, que são esportes que, como a gente vinha conversando aqui nos bastidores, vem crescendo bastante na cidade. Tive por muito tempo a paixão pelo futebol também, acredito que como todo menino, né, mais novo, sempre tem esse sonho. Mas o meu início mesmo no esporte que me trouxe essa paixão foi no tênis.
muito através dessa herança do pai, da Sociedade Rio Branco. Então, eu acredito que esses foram os principais esportes que eu tive contato, assim, e que me trazem esse interesse pela área e pela prática esportiva. José Luiz, teu esporte preferido, o que tu mais praticou na vida, o que tu mais gosta? Pois é. Eu diria que como professor de escola, na educação básica, e já fui questionado até por alunos, eu gosto de uma variedade de esportes, né? Mas eu não fugindo à tua pergunta, o atletismo, até porque foi o esporte que me abriu as portas, né, para a profissão. Então, eu fiz essa pergunta para vocês para puxar a brasa para o meu assado. Eu tenho uma paixão especial por corrida de rua, que eu comecei a praticar há pouco tempo, há poucos anos. E você que me acompanha, ou as pessoas que me conhecem, sabem dessa minha paixão. Por isso, para começar esse nosso bate-papo, eu quero compartilhar com vocês um pequeno resgate de um conteúdo que a gente já rodou aqui no NT Sul, mas a gente traz de volta para bem de conversa, para a gente atualizar e refrescar um pouquinho a memória sobre a minha experiência e o início do meu relacionamento com a corrida de rua. Minha primeira rústica foi em dezembro de 2018, 3 quilômetros, um baita desafio para uma amadora que recém estava começando, mas tive apoio. Durante todo o percurso, tive a companhia de um personal, esse rapaz aí de camiseta azul, que ao final da prova me permitiu chegar sozinha. Completei o percurso na maior felicidade. Percebi então que era possível. E foi a partir de um trabalho de condicionamento físico que eu comecei a fazer com o professor Alex Steinmetz que eu adquiri um pouquinho de confiança e percebi que era possível correr também, né, Alex? Mas foi um trabalho bem gradual, né? Sim, exatamente, né? Lembra que começamos com um trabalho de reforço muscular, depois começamos com um trabalho de condicionamento aeróbico, né, intervalados, treinamento de resistência pulmonar, cardiopulmonar, e foi se aumentando o treinamento. E também lembro agora, naquele exato momento que tu participou da primeira rústica, né, da Unimed, corri junto contigo, né, e ali te mostrou, né, que tu tinha capacidade naquele momento de participar de uma competição, que tu tinha o sonho de atingir a meta, que era completar uma prova de corrida, né, corrida de rua. E eu sempre falava para ti, né, que a pessoa tem objetivo na vida, se ela tem disciplina, tem vontade, tem iniciativa, ela vai conseguir atingir. E durante o ano de 2019, participando do Circuito Ubra de corrida de rua de Cachoeiro do Sul, ousei e passei a correr 5 quilômetros. Pura satisfação em todas as etapas. 2019 foi bastante realizador para mim com relação a isso. Uma meta atingida, eu finalizei o ano com 10 bolachinhas, com 10 medalhas conquistadas. Participei de todas as etapas do Circuito Municipal de Corrida de Rua. E foi uma meta que eu atingi, que eu alcancei. Consegui o troféu de melhor da categoria. E isso não porque eu seja a melhor realmente, porque em muitas vezes que eu participei, eu era a única da minha categoria. Mas nem por isso os meus 5 quilômetros representaram menos. Eu fui lá, eu corri, eu cumpri minha meta. E o mais importante disso, a realização, a satisfação de conseguir alcançar os 5 quilômetros, de realizar aquela corrida, de percorrer o caminho. E eu acho que a corrida nos dá essa satisfação, eu percebo isso também. E para mim o que foi mais significativo é que durante a vida inteira eu sempre quis correr, mas nunca me achei com um perfil físico adequado, sempre me achei muito fora de forma, muito, né, fora do padrão. E no entanto eu percebi em determinado momento que para conseguir, para correr, para praticar aquela atividade física que eu tanto desejava, bastava começar. E foi o que eu fiz. E aí é o seguinte, meninos, por que eu estou rodando esse conteúdo? Por que eu estou compartilhando com você de casa também esse conteúdo? Porque o nosso assunto é o quê? Atividade física, saúde. Eu tenho um projeto, quem me conhece sabe que eu tenho um projeto de vida chamado, que sempre digo que eu quero ser uma velhinha sarada. É projeto de vida, então quando eu tiver mais velhinha, eu não quero dar muito trabalho não, viu? Só o necessário.
quero ter uma boa saúde, eu procuro isso, eu busco isso. Então a corrida para mim, mais do que uma realização de uma atividade esportiva, é questão também de buscar saúde. Só que eu dei uma parada, e aí entra o Pedro possivelmente, eu quero que o professor José Luiz também mencione, só para contextualizar. Eu parei ano retrasado em função de uma cirurgia no joelho, e desde então eu reduzi bastante a questão de corrida, eu estou desde então em eterno looping, né? Eu tento reiniciar, dar um break, mas eu não desisto, eu sou teimosa. O que vocês me dizem? Bom, eu primeiramente quero destacar, assistindo essa tua reportagem, eu não tinha assistido ainda, o quanto é importante, né, a corrida e a própria caminhada, no sentido de que a pessoa é desafiada, ela se motiva a superar-se. É verdade. Então, quando tu disseste que em algumas provas tu era a única da categoria, mas o teu desafio era a tua evolução. Perante... É com a gente mesmo o desafio, exatamente. né? Esta evolução o atletismo nos proporciona. Além de que a corrida de rua, ela nos cria uma possibilidade de participar, de estar em contato com um público que nos motiva, e nem sempre é um público que compete contra nós, é um público muitas das vezes que nos motiva a nos superarmos e alcançarmos o êxito de concluirmos, ou seja, alcançarmos uma meta como tu previste. Com relação ao momento que tu estás, né, logicamente que outros profissionais da saúde podem, como o médico, o próprio fisioterapeuta Pedro, podem estabelecer, né, a sua intervenção. Mas eu diria que na nossa área, uma corrida intercalada com a caminhada, né, uma transição, talvez seja o caminho, ter o cuidado com relação ao piso. Tá? Nós vimos há pouco tu correndo na calçada, há pisos mais adequados para a corrida, como uma grama baixa, tá? Ou uma areia umedecida, né? Não aquela areia fofa. Então, alguns cuidados nessa transição. Eu vou chamar aqui na telinha algumas imagens, algumas fotos, só para a gente ilustrar de alguns momentos, né? O professor José Luiz tem em algumas partes aí entregando medalha, troféu, sempre participando, né? Legal. Pedro, conta para mim, qual é a tua percepção dessa questão de projeto de vida saudável e a questão de bateu a lesão e aí, para tudo ou não? E eu já sei até o que tu vai dizer, porque quem te acompanha em rede social, como eu acompanho, já sou seguidora, tu menciona muito a questão assim de que não é porque está lesionado, não é porque sente dor, que tem que parar tudo, muito pelo contrário. Com certeza, eu acho que para quem está nos assistindo, essa é sempre a principal mensagem que a gente tem que deixar nesses momentos. Óbvio que falando em relação à corrida, é um ótimo esporte, é um esporte que a gente enxerga como um esporte de fácil acesso, né? Que a gente consegue ter essa maior adesão justamente pela motivação, por ter um grande número de pessoas que acabam praticando, então a gente consegue se espelhar em muitas pessoas. Falando em questão do teu momento, como tu mencionaste anteriormente, eu acredito que nessas horas a gente precisa pensar sempre em 3 pilares, que eu acredito que podem resumir bem esse retorno, esse início, ou até mesmo para quem está buscando evoluir no esporte. Que é principalmente ter capacidade física para isso, então como mostrou na reportagem anteriormente, ter um bom preparo físico aliado com um bom treino de força, de mobilidade, um treino cardiovascular que supra essa necessidade, essa capacidade para que tu consiga suportar a demanda que a corrida vai trazer para o teu corpo. Porque o que a gente enxerga principalmente em corredores mais iniciantes é essa vontade rápida de querer evoluir. E esses aumentos abruptos de carga que às vezes acabam deixando com que o nosso corpo fique um pouco mais sensível, que não necessariamente ocasione numa lesão, mas em uma dor mais específica, em algo que poderia ser manejado se ele fosse um pouquinho mais devagar. O corpo não está preparado. Exatamente. Respeitando o seu corpo, que eu acredito que seria um pilar importante, escutar os sinais que o corpo deixa, né? Terminei uma corrida, como é que eu estou me sentindo? Geralmente a gente se sente bem, mas como é que vai ser o dia posterior? Estou com uma dor muscular, senti algum desconforto, será que exagerei um pouquinho na demanda? E principalmente também no descanso, né? A gente vê muito aí as pessoas às vezes querendo
acelerar esse processo também, querendo correr todos os dias, querendo fazer o fortalecimento todos os dias, e o nosso corpo ele precisa descansar. Então eu acredito que esses 3 pilares, ter um bom preparo físico, escutar o corpo e ter o descanso aliado dentro desse processo, que seria mais ou menos por onde a gente pode se basear para uma boa evolução. Assim. Eu mencionei lá no início, que é como uma das minhas metas de vida, a questão do projeto Velhinha Sarada. Eu sempre falo isso na brincadeira, mas é sério, é muito sério, eu levo muito a sério isso. Mas eu acho que é uma coisa, nem todas as pessoas fazem isso, né? Tem, eu acho que essa visão de amanhã como é que eu vou estar, o que eu fizer hoje vai repercutir no meu amanhã, eu acredito, né? Tu sabe que eu discuto bastante com os jovens e os adolescentes na escola esta questão. E os estudos apontam a importância do jovem ter justamente o desenvolvimento dessa capacidade cardiorrespiratória, com atividades de resistência aeróbia, né? E que, se nós formos projetar a prática na longevidade, já pensando lá, quando nos aproximamos da terceira idade, a importância do desenvolvimento de atividades de força, justamente num momento de perda de massa muscular e de massa óssea. Então, eu procuro sempre levar essa mensagem e discutir até essa prática com os meus alunos, tendo em vista o momento em que eles estão e a própria família. De alguma forma, a escola ela é um canal que nós temos a possibilidade de chegarmos até o familiar. A pandemia nos mostrou isso, né? Eu tive durante a pandemia da Covid-19 momentos de aula online em que no meio daquela aula um aluno perguntava: a mãe está perguntando isso, professor, como é que a gente faz? Porque era um momento que as mães, principalmente as donas de casa, tinham de participar das aulas conosco. No entanto, no dia a dia, nós, através desse link com o aluno, nós podemos chegar até as famílias, a exemplo desta ótima discussão que nós estamos tendo hoje aqui, estamos chegando até as famílias também através do meio de comunicação. Tem outro detalhe que eu gostaria de abordar com vocês e com o pessoal de casa, é que a gente fala em atividade física, mas tem muitas pessoas que neste momento nos acompanham e pensam assim: poxa vida, eu estou com sobrepeso, eu estou com excesso de peso, eu sou uma pessoa obesa, como é que eu vou começar a correr, como é que eu vou fazer atividade física, como é que eu enfrento isso, que eu me insiro em tudo isso? Eu conversei com uma nutricionista sobre isso, só que antes disso, de chamar a sonora da nutricionista, eu queria compartilhar com vocês dados da Federação Mundial de Obesidade, do relatório que diz que 1 em cada 7 pessoas no mundo tem obesidade atualmente. E aqui no Brasil existe uma previsão de que daqui a 11 anos, 41% dos brasileiros estarão obesos. Uma classificação que coloca o país em risco de alerta muito alto. As crianças também estão dentro desse contexto. E sobre tudo isso eu conversei com a nutricionista e mentora de vida saudável, Genevieve Cruvinel, e a gente vai ouvir um pouquinho agora o que ela nos diz a respeito disso. O peso, ele é um sintoma de um desequilíbrio de vida. Então, um desequilíbrio nos hábitos, um desequilíbrio no sono, um desequilíbrio de estresse, dos seus relacionamentos. E o seu corpo está ali apresentando para você que ele está saturado, não está aguentando mais. Então, se a gente regula o modo de viver daquele indivíduo, naturalmente esse peso ele se adequa, porque o nosso corpo foi feito para estar saudável, ele não foi feito para caminhar para a doença, ele é feito para caminhar para a saúde. Você percebe que quando você se corta, rapidamente todas as células do seu corpo trabalham para que você recupere aquela pele, para que pare o sangramento. O nosso corpo trabalha 24 horas por dia para que a gente esteja saudável. Então, o peso ou a doença, eles são só sintomas de alguma coisa que você está vivenciando aí, que precisa ser olhada, e 99,9% tem a ver com as emoções. Então, o alimento passa de ser alguma coisa para nutrir o seu corpo para ser um objeto de suprimento emocional. Então, tudo são crenças. Quando a gente começa a olhar para todas essas questões individualmente, perceber, o indivíduo, ele mesmo começa a tomar consciência e perceber que, na verdade, está faltando a nutrição das emoções, está faltando o autocuidado, está faltando o carinho consigo mesmo, às vezes está faltando aquele afeto que não veio da infância, aquela criança interior ferida, e isso está desembocando num consumo alimentar excessivo para suprir aquela carência. O corpo foi feito para ser saudável, né, Pedro?
Perfeito, né? Eu sou uma pessoa que também, como tu tinha dito anteriormente, também quero envelhecer de uma forma saudável, apesar de ser novo, também tenho esse desejo, e uma das minhas motivações de treinar, de praticar o exercício físico é essa, e eu gosto muito de acompanhar, ler livros relacionados à longevidade, e uma das coisas que a gente fala muito e que quem pesquisa muito sobre isso traz nesses momentos é a questão do exercício físico, é a questão do movimento, que na verdade o movimento ele meio que deveria ser uma obrigação de nós como sermos humanos, de termos essa capacidade de se movimentar, então de usufruir isso, né? E eu acredito que muito bem, como ela comentou, a gente vem numa sociedade que acaba facilitando muitas coisas, né? A alimentação está cada vez mais fácil, está cada vez mais fácil a gente se locomover sem precisar usar o nosso corpo, né? Então eu acredito que é um ótimo momento para a gente começar a refletir e obviamente que nós, como profissionais da saúde, temos esse dever de seguir conscientizando as pessoas, principalmente em relação a esse dado que tu trouxe, que é bem assustador, né? Professor, um ganchinho só, fazendo um retrospecto. Eu acredito, pela tua experiência e vivência como professor de educação física, seguramente quando tu começou, deve lembrar, e eu recordo disso, a questão de que há décadas atrás havia preocupação com as crianças com a questão de subnutrição, estão tudo magrinho, precisa, né, suplementos alimentares, havia inclusive programas específicos e tudo mais para as crianças, né, para reverter essa condição. De um certo tempo para cá, se reverteu essa situação. Aí a questão da obesidade, né, a facilidade com alimentos, a facilidade com tecnologia também, os hábitos e a questão de alimentação, né, industrializada, tudo isso criou uma nova leva, um novo perfil, né, de pessoas, de crianças, enfim. Com certeza, contribuindo, né, indo ao encontro do que o Pedro acabou de falar, o acesso à tecnologia e essa evolução que nós tivemos, né? Antes nós não tínhamos para assistir a NT Sul, nós levantávamos do sofá e íamos até o aparelho e ligávamos. Exato. Hoje, confortavelmente, estamos sentados com o controle, nós ligamos a TV na NT Sul. Então, no dia a dia, muito tempo nas telas, inclusive eu quero, abrindo um parêntese aqui, me referir ao que eu assisti outro dia de um médico oftalmologista sobre o método 30-30-30, né? A cada 30 minutos na tela, olhar por 30 segundos, 30 metros à frente, ampliando, né, nosso campo de visão. Então, estar nas telas, hoje para todos nós, nas nossas profissões, é algo necessário. E nesse sentido, quando a gente fala em atividade física, compreende também aquela atividade que não é planejada. Quando na nossa casa temos que cortar a grama, né? Temos que varrer a casa, enfim, temos que lavar o automóvel, nós estamos fazendo atividade física. Mas tu abordas muito bem a questão do exercício físico, atividade planejada. Esta atividade, ela nos tempos atuais, e agora respondendo a tua provocação, nos tempos atuais ela se tornou muito mais necessária sob o ponto de vista das pessoas colocarem um hábito da sua execução, no sentido de que elas façam disto, né, uma proposta para o seu bem-estar. E então nós temos que usar diferentes ferramentas. Vimos há pouco na reportagem contigo a atividade do reforço muscular, mas numa academia, então a busca pela academia, a busca pelo esporte, seja ao ar livre, nós temos muitas opções. E o que a gente tem é que procurar fazer aquilo que nos traz um prazer na sua execução, para que isso se torne realmente um hábito. Bom, eu conversei mais um pouquinho com essa nutricionista e a gente abordou também uma questão interessante com relação à questão de sobrepeso e obesidade, a questão da relação da pessoa, da relação de cada um de nós com o alimento, né? Que tem que ser uma relação boa, que tem que ser uma relação saudável, digamos assim, né? Para que o alimento seja algo prazeroso e não uma carga. Mas para isso, né, a gente tem que ter limites. Vamos contextualizar um pouquinho melhor na palavra da nutricionista, da profissional que entende do assunto.
Então, como seria agora eu te dar ferramentas para que você lide com essas emoções pontualmente, vá desenvolvendo habilidades internas de sustentação e perceba que o alimento foi feito para nutrir o seu corpo, para trazer alegria. E não é ter uma dieta restritiva, não trabalho com dieta restritiva, mas é ter uma dieta consciente. Por que eu como o que eu como? Será que eu estou comendo porque eu estou com uma vontade, porque é um alimento especial, porque é uma viagem? Ou eu estou nutrindo uma falta emocional? Eu estou tentando acalmar do estresse, estou tentando diminuir aquela adrenalina, aquele cortisol, aquele desgaste que meu corpo está sentindo. Então, não é deixar de comer, mas a gente começar a ter gestão das nossas emoções e entendimento dos mecanismos que nos levam a comer. Uma coisa importante de frisar, né? O trabalho dos profissionais da área da saúde no controle da obesidade, no tratamento da obesidade, ele não está aqui para que a gente desmereça o valor pessoal de pessoa alguma, de forma alguma. Então, assim, o seu valor pessoal, ele não está intrínseco com o tamanho do seu manequim, com o peso corporal. Você não é o peso que você tem, você não é esse corpo nesse formato. Todas as pessoas têm inúmeras qualidades, inúmeras capacidades, e o seu merecimento não está atrelado ao peso. Mas o peso é uma questão de saúde, então é importante a gente ter esse discernimento, essa aceitação da condição que você está enfrentando e realmente tentar buscar uma qualidade de vida melhor. Então, eu falo sempre assim, a mudança de 1%, no final do ano são 365%. Então faz 1% hoje. Matemática boa essa, né? Ótimo. Interessante. Ótima. Não, e a gente costuma dizer, assim, ouvindo a fala dela, que é uma coisa que eu também tenho experimentado na minha vida mais ativa fisicamente, mais saudável, que é bem essa questão de um hábito angular. Então, o hábito saudável, muitas vezes, quando a gente começa a adquirir, por exemplo, vou começar a correr, né? Tenho obesidade, sou uma pessoa sedentária, vou começar a correr, só que à medida que tu começa a correr, tu vai conseguindo mudar os teus outros comportamentos, que para correr tu vai precisar acordar um pouco mais cedo, tu vai precisar te alimentar melhor. Então é um hábito que vai conseguindo tendo o potencial de mexer em vários outros hábitos ruins e numa mudança de comportamento que no somatório, assim como ela disse, no 1%, vai acabar gerando no final do ano uma pessoa mais saudável, uma pessoa com maior qualidade de vida e ativa fisicamente. E é um efeito cascata natural, né? Com certeza. Natural. No momento que tu começa a atividade física, vão surgindo novas necessidades que ao natural tu vai buscando, o teu corpo vai exigindo, né? E as coisas vão acontecendo. Sim, com certeza. Esse período pós-pandemia, ele trouxe alguns resultados de algumas pesquisas, de alguns acadêmicos do curso de Educação Física da UBRA, nesse sentido, principalmente em escolas urbanas, uma carência muito grande pelo exercício, algumas deficiências, principalmente na coordenação, na relação da prática esportiva, algo que escolas com origem mais rural, onde durante o período da pandemia, essas crianças e adolescentes, eles tinham espaços abertos, se mantinham praticando, eles não apresentaram essas mesmas dificuldades de movimentação. Então eu te diria assim que hoje, na comparação com o meu início na profissão, eu vejo assim crianças principalmente muito mais participativas, tanto no exercício físico quanto no esporte. E isso se deve principalmente ao fato de que já há umas 2 décadas a educação física se tornou uma prática regular lá nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente nas escolas públicas, onde antes era uma prática mais nos anos finais. Uhum. Então, isso fez com que ocorresse essa mudança. Era uma curiosidade, tu meio que respondeu uma curiosidade minha. Eu ia perguntar sobre a questão de que se existe muita resistência ainda, principalmente nos adolescentes com a atividade física na escola. Não tem mais. Muito boa a tua pergunta. Eu percebo, eu sou professor de 5º até o 3º ano do ensino médio, escola pública, e eu percebo assim que eles são muito motivados. Estão sempre muito motivados pela prática do exercício, pela prática do esporte.
eu vivo hoje uma realidade um pouco diferente do que a que eu vivi lá no início da carreira em relação às crianças, por exemplo. Eu vejo assim crianças que, se tu propuser uma aula só de exercício, elas farão uma aula só de exercício, sem que aquilo se torne maçante, sem que seja algo simplesmente para transpirar, mas é algo prazeroso também. Logicamente que cabe ao professor ter um controle no seu planejamento para que aquele método, aquela prática, ela não só evolua, como ela também tenha alternâncias, tenha diversificações, e eles tenham outros estímulos também, porque eles precisam. Você que nos acompanha, está gostando desse bate-papo? Tem mais, a gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações para vocês, muito mais histórias também, não sai daí. Estamos de volta, esse é o NTSU especial falando sobre saúde, a relação da questão saúde com atividade física, com exercício físico, com o movimento para a sua qualidade de vida. Para tanto, estamos aqui conversando no estúdio com dois profissionais que trazem muitas informações para a gente. O profissional de educação física, o professor José Luiz Freitas, também com o Pedro Bernardi Petrucci, que é fisioterapeuta. E aí, vamos seguir no bate-papo? Vamos lá. Olha só. Antes da gente chamar o próximo conteúdo para a gente poder comentar e contextualizar aqui, eu quero dizer para vocês que a gente traz um conteúdo onde o Bernardo Miller foi até uma academia, até um centro de atividade física, conversou com um profissional e ele vai contextualizar para a gente também a questão de que existe pesquisa, né, que menciona que 6 a cada 10 pessoas não praticam atividade física em tempo livre, não praticam. É um número deficitário, né? Porque, na verdade, a intenção, o ideal seria que todos praticássemos atividades físicas. Mas sedentarismo, infelizmente, é a realidade de grande parte das pessoas, né? A gente vai conferir agora esse conteúdo e depois a gente vai conversar, tá bom? Aqui na telinha, por favor. Manter uma rotina saudável e de atividades físicas é um dos grandes desafios da humanidade. Todo mundo quer, mas nem todos conseguem. Se você pelo menos se preocupa com isso, já se considere uma exceção. A agência Bore divulgou no ano passado que 6 em cada 10 brasileiros não praticam atividade física no tempo livre. Entre os idosos com 65 anos ou mais, quase 4% pratica alguma atividade de fortalecimento muscular. O número é baixo e isso pode causar dificuldades físicas ainda maiores. Não pense você, que talvez não se considera mais tão jovem, que não pode aos poucos mudar essa história. Exercícios de mobilidade e fortalecimento muscular são fundamentais em qualquer fase da vida. Basta ter um pouco de força de vontade e encarar um novo momento. Praticamente nunca vai existir a pessoa que é restrita, absoluta de fazer qualquer tipo de atividade física. Claro, a gente tem que atentar muito para o condicionamento e o nível de condicionamento dessa pessoa para então fazer uma prescrição mais segura e assertiva. Pensando nos grupos específicos, e aí já que tu tocou no pessoal da terceira idade, o público idoso, né? O que essa faixa etária, né, dessa população mais sofre, geralmente, são com quedas. E quedas a gente consegue prevenir através do ganho de força, fortalecimento dos membros inferiores, juntamente com ganho de mobilidade articular, ganho de estabilidade, né, melhora da propriocepção, do equilíbrio. Então a gente tem que tentar manter uma estrutura de atividades que visam o ganho dessas capacidades físicas. Para o público que está em casa, a gente conseguiria daqui a pouco passar algum exercício que o público pode fazer de casa mesmo, e que vai auxiliar nessa manutenção, né, ou até o ganho dessa força, que vai diminuir esses episódios, né, que esse público sofre bastante, além de quedas, às vezes fratura, né. Então, se tu pensar no indivíduo de 60, 70 anos, às vezes uma fratura de membro inferior praticamente vai fadar ele à perda total da autonomia, né. E como o objetivo do conteúdo é compartilhar métodos simples de atividades físicas,
o Klinsmann abriu as portas do seu centro de treinamento para mostrar alguns exercícios práticos que podem ser feitos dentro de sua casa. Eu vou demonstrar aqui um exercício de sentar e levantar. É um exercício básico, simples, que qualquer um pode fazer em casa, pode utilizar uma cadeira, um banco, e é uma atividade do dia a dia. Então, pode usar o braço à frente para ajudar no equilíbrio, vai fazer o movimento de sentar e levantar. Jogando o quadril lá atrás, no momento que tocar o glúteo no assento, sobe de novo. A gente pode trabalhar com uma zona de repetições de mais ou menos 3 séries de 10 a 15 repetições. Então aqui agora eu vou demonstrar uma subida. Vocês podem usar um degrau em casa ou um banquinho mais leve também. A gente vai fazer a atividade, colocar o pé, subir e descer. Subir e descer, direcionando a força para essa perna que está na frente. Podemos também fazer 3 séries de 10 a 15 repetições. E muitas pessoas durante a vida acabam perdendo a mobilidade por diversos fatores. Lesão muscular, alguma fratura ou até mesmo a falta de exercício. E esse grupo sedentário, na maioria das vezes, é o primeiro a sentir dores nas costas que podem reduzir essa agilidade motora. Um alongamento básico pode resolver. Basta ter um cabo de vassoura e fazer esse movimento com o tórax e quadril. E para as mulheres gestantes, é indicada a manutenção de exercícios físicos, com exceção de alguns casos específicos de contradição médica. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que gestantes façam pelo menos 150 minutos de atividades físicas por semana, priorizando fortalecimento muscular e exercícios aeróbicos. O que tem que levar muito em consideração é o seguinte: em que fase, em que nível de condicionamento ela está no momento que ela engravidou, que ela vai iniciar o processo de gestação. O que acontece? Se a gente tem uma mulher que era ativa, com uma rotina de atividade física, ela não precisa parar, ela pode manter. Por exemplo, faço crossfit, faço yoga, pilates, musculação. Não tem por que parar. Claro que em conversa com a médica, e a gente tem que levar qualquer consideração, a gente tem que analisar muito melhor. Mas falando de uma forma um pouco mais genérica, o que a gente tem que tentar evitar é, por exemplo, a mulher é sedentária, ela não fazia, não tinha um esquema de atividade física organizado, e porque ela ficou gestante, agora ela vai querer fazer tudo de uma vez de uma hora para outra, né? Então não, o processo ela até pode iniciar, mas tem que ser um processo gradativo, sempre com um profissional, qualificado, fazendo essa prescrição, fazendo essa orientação, correção de movimentos, montando um planejamento visando a saúde, O importante é você não se deixar levar por esse levantamento de pessoas que não fazem atividade física. As oportunidades estão aí e é necessário querer cuidar de você. Confere, meninos? Perfeitamente. Eu percebo assim que este baixo número de pessoas praticantes, ele de uma maneira ainda incipiente, mas ele está reduzindo, em termos de totalmente afastamento, As pessoas estão cada vez mais buscando alguma atividade. E o importante, eu acho que esse é o nosso papel, utilizando-se do meio de comunicação, é incentivar que elas busquem algo que seja prazeroso. A exemplo do tema da alimentação, para que isso se torne um hábito. Atividade física, a gente nunca quer fazer, o corpo da gente nunca quer fazer atividade física, porque na verdade tu vai judiar dele, tu vai exigir do corpo, Então não espera que o corpo diga, vamos lá fazer atividade física. Vai, porque depois que tu vai... Tenho que começar, Exatamente. Nesse sentido, o Dr. Beno Becker Jr., psicólogo, ele fala que cria-se um empoderamento. E ele, como corredor de rua em Porto Alegre, ele tendo essa sensação de empoderamento, ele revela
que em determinados momentos ele corre e um veículo passa tão próximo dele que ele, empoderado, ele quer dar um soco no automóvel que passou perto dele, ele quer se defender daquele quase atropelamento, né? Tamanho é o empoderamento. É verdade. E aí, Pedro, do que tu viu aí, o que tu acha? Realmente as pessoas estão... É necessário realmente, independentemente da condição. É gestante, é pessoa com mais idade, atividade física. Com certeza, né? Eu acredito que, em base com isso que tu disse, professor José Luiz também, a gente acaba iniciando geralmente a prática da atividade física ou acaba desistindo dela justamente porque acaba tendo, às vezes, objetivos, e obviamente eles são importantes, mas objetivos a longo prazo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero correr 5 km, eu quero correr uma meia maratona, né? Só que a gente pode enxergar também recompensas imediatas, né? Eu estou dormindo melhor, eu estou tendo uma melhor regulação emocional, não dependo tanto da comida, como disse a profissional nutricionista anteriormente. Então a gente consegue, através do exercício físico, ir tendo respostas imediatas que, à medida que tu vai sentindo, cada dia, eu vou porque eu me sinto melhor, eu vou porque eu durmo melhor. Consequentemente, no final, tu vai atingir aquele teu longo prazo, aquele objetivo a longo prazo. Então constantemente a gente está buscando esse motivo para a ação, né? Que a motivação que a gente costuma dizer, em coisas um pouquinho menores, mas que vão trazer um bem-estar enorme. E obviamente a gente tem, infelizmente, ainda muitos profissionais ou muitas crenças de acordo com, eu sou um pouco mais velho, ou eu tenho uma lesão no meu corpo, então eu não vou conseguir praticar o exercício físico, eu nunca mais vou poder praticar o que eu fazia antes. Mas assim como o Klinsmann disse anteriormente, tudo parte de uma boa avaliação, de uma adaptação, às vezes em um primeiro momento, a gente não vai conseguir fazer desse jeito, mas a gente pode te proporcionar essa outra forma e à medida que tu for evoluindo, tu vai conseguindo retomar aquela prática esportiva, aquela atividade física, então vai conseguindo ter esse prazer novamente de fazer o que tu gosta, que é o mais importante, assim como o José Luiz comentou anteriormente. Tem uma coisa que a gente estava conversando aqui em bastidores, a questão de lesões, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que sofrem algum tipo de lesão ou desistem da atividade física, ou ouvem principalmente do profissional, não, a partir de agora tu não pode mais exercício de impacto, não mais, tu não pode fazer mais isso, tu não pode... Te contenta com... Pode fazer pilates. Poxa, mas eu não gosto de pilates, eu quero voltar à minha atividade. E aí como é que tu faz? Tem como? É aquilo que tu disse, tem as alternativas. Exatamente. E tem uma frase que eu ouvi uma vez nas redes sociais também, que querendo ou não, quando o profissional de saúde que deveria te incentivar a prática esportiva, ele acaba te desestimulando, te proibindo, entre aspas, né, te botando esse peso de que tu nunca mais vai poder praticar esse esporte, na verdade ele está resolvendo o problema dele. Que é que tu vai deixar de ter queixa, tu vai deixar de consultar com ele, mas ele não está resolvendo o teu problema, que é retomar a prática esportiva. Então eu acredito que dentro de cada atuação de cada profissional de saúde, a gente tem possibilidades de conseguir retomar, tendo o trabalho com fisioterapeuta, o respaldo médico, trabalho do profissional de educação física, de criar toda uma estrutura, restabelecer essa capacidade física para que consiga suportar a demanda que tu quer dentro do exercício físico ou até mesmo da prática esportiva. Então, hoje em dia, assim mesmo como o Klinsmann falou anteriormente, não existe alguma condição que vai te proibir pelo restante da vida de deixar de praticar aquele esporte. É tudo questão da gente construindo de forma progressiva e gradual. Vamos em frente então. A gente está até agora falando de várias atividades físicas, esportivas, enfim, mas tem estudos que comprovam que uma atividade física muito básica, que faz parte da vida da gente, que quando o bebezinho nasce, é a expectativa dos pais que ele faça, que é o quê? Caminhada. Vamos falar sobre isso. Existem estudos que comprovam que para a gente ter benefícios para a nossa saúde, existe um número mínimo de passos que a gente deve dar por dia. Você sabia disso? A reportagem agora vai contar para a gente e vai dar mais dicas específicas de como melhorar essa performance, de como obter mais vantagens ainda para a nossa saúde, para a nossa vida, a partir da caminhada. Por muito tempo, diversas pessoas acreditavam que era necessário caminhar 10 mil passos por dia para ter uma vida mais saudável.
Se este número te desanima, fica tranquilo, porque é possível ter uma qualidade de vida maior com menos passos do que isso. 3.867. Esse é o número de passos necessários por dia para reduzir o risco de morte por qualquer causa. Isso é o que mostra um estudo realizado pela Revista Europeia de Cardiologia Preventiva. Só que se você der mais passos além destes, os benefícios serão ainda maiores. Segundo o estudo, o risco de morrer por qualquer causa ou por doença cardiovascular reduz consideravelmente a cada 500 ou 1.000 passos extras que você dá. 500 passos a mais por dia foi associado a uma queda de 7% no risco de morte por doenças cardiovasculares, enquanto um acréscimo de 1.000 passos por dia foi associado a uma diminuição de 15% no risco de morte por qualquer causa. O exercício físico produz no nosso corpo umas substâncias que são as miocinas, que são consideradas hormônios, porque são produzidas quando você contrai o músculo, mas vão trabalhar em quase todos os órgãos e os sistemas do nosso corpo. Cérebro, pele, fígado, sistema imunitário e o coração. Tem os benefícios das miocinas. E pensando em ter uma melhor qualidade de vida, a produtora audiovisual Irene não ficou parada. Junto com sua família, a peruana, que atualmente vive no Brasil, decidiu adotar uma rotina de atividades físicas. Todos nós, assim com tudo, acostumamos sempre a fazer essas atividades físicas diariamente, né? Sendo para academia, sendo fazendo corrida, caminhada. Tem dia, por exemplo, que meu marido vai para academia, mas minha filha fica fazendo uma caminhada, né? E às vezes é porque eu estou na faculdade, aí a gente acaba não combinando o mesmo horário. Mas sempre os fins de semana, procuramos separar um horário para fazer essa atividade física em família e ter esse momento agradável. E com essa nova rotina mais saudável, Irene já percebe as mudanças em sua vida. Fazer atividade física junto com a família marca muito a diferença, porque além de ser um momento muito gostoso, de ter essa conversa com teus seres queridos, né? Que no meu caso, minha filha, meu marido, a gente conversa de como foi a semana, se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, que tudo isso vai nos alimentando emocionalmente. Além de ter isso, também nos ajuda fisicamente, por conta que o corpo começa a estar com mais energia, o corpo está mais disposto para fazer mais coisas. E se você também deseja ter uma mudança de vida, saiba que pode começar aos poucos. Fazer uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, com um mínimo de 150 minutos por semana, uma caminhada que esteja que seja moderada, né? Não leve, mas que faça trabalhar o coração, vai ajudar muito, porque vai produzir essas miocinas que no coração melhoram as células do músculo. Mudar de hábito não é uma tarefa fácil, eu sei, mas saiba que os resultados valem muito a pena. Mesmo que seja em uma velocidade lenta, tente dar os primeiros passos nessa jornada rumo a uma saúde melhor. Há quem diga que a caminhada é muito pouquinho para a atividade física, para o movimento do corpo, mas eu sou leiga no assunto, eu pergunto para vocês, existe pouquinho quando se trata de movimento, de atividade física, de fazer o corpo se liberar, andar, se mover? Não, eu diria que, partindo da própria fala do Klinsmann, o ato de sentar e levantar, que hoje é muito aconselhado em algumas empresas, tem empresas que adotam, tocou o telefone, sempre atender em pé, condicionando a pessoa a ter momentos de sentar e levantar, principalmente pessoas que trabalham sentadas. Isso já nos traz, né, com muita seriedade, a importância de ficarmos em pé em determinados momentos, quando nós somos levados à necessidade de trabalhar sentados. Partindo desse pressuposto, nós vimos há pouco nas imagens das pessoas caminhando, que elas, enquanto caminham, elas têm sempre um contato com o solo. Né? O apoio inicial é com o calcanhar, enquanto quando nós vimos a Lena correndo, tem a fase aérea, que é o momento em que flutuamos. E isso acarreta, e é uma área que o Pedro domina com propriedade, acarreta
impactos. Né? Então, equivale nós dizermos que uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade, ela sofre um pouco mais com esses impactos da corrida. Não estou querendo dizer que ela não deva correr. Tudo dependerá das avaliações. E então, o que é melhor, correr ou caminhar, depende de quem o pratica e da condição que ela se encontra no momento. E tem a questão também do resultado, porque muita gente começa a atividade física, ou a caminhada, ou a corrida, ou qualquer esporte que seja, e já quer resultado imediato. Não, é para emagrecer, em 2, 3 dias, já tem que estar fit. Não é assim, o resultado vem, é construído, é uma construção também, né? Tem que ter paciência e eu acredito também que toda atividade que se vai fazer, tu tem que dar um sentido para ela, né? Ou tu vai, um sentido de satisfação, é porque tu gosta da atividade física ou porque tu necessita, de repente, em função de algum problema de saúde ou, né, ou em busca de manutenção de saúde, mas dá uma conotação positiva para aquele exercício, para que tu faça de uma maneira mais prazerosa. Exatamente, a gente costuma dizer, é uma área que eu gosto muito de estudar, assim, porque acredito que faz todo sentido dentro da minha atuação como profissional, que essas questões da própria motivação, né? Que não necessariamente a motivação ela vai ser aquela euforia de estou com uma vontade muito grande de sair caminhando por aí, mas é a motivação de ter um motivo para a ação. Então, por que estou começando? Muitas vezes a gente começa por uma motivação extrínseca. Vi o programa, vi a NT Sul, né? Entendi que é importante para a minha saúde, vou começar. Mas à medida que tu consegue transformando essa motivação mais extrínseca, que pode ser a do médico que te disse que se tu não começar a caminhar, a tua saúde vai acabar se deteriorando, então tu consegue transformar essa motivação extrínseca em algo mais intrínseco, que é isso que a gente vem conversando, se sentir bem, né, ver essas pequenas melhorias no dia a dia, porque daí tu vai querer caminhar não por causa só do objetivo a longo prazo, mas porque cada dia que tu caminha, tu tem uma interação com a tua família, tu se sente melhor em casa, tua ansiedade acaba reduzindo, a gente vê muita questão da saúde mental hoje presente, o exercício aliado no tratamento da depressão, da ansiedade, né, reduzindo níveis de estresse. Então eu acho que a gente dá alguns passos para trás e enxerga todo esse panorama geral assim, que o exercício físico pode proporcionar e não só linkar a estética, há outras questões que são importantes sim, mas que é muito mais do que isso, né? Tá muito bom esse bate-papo, eu pelo menos estou adorando, espero que vocês em casa também, mas temos que encerrar. E aí eu pediria a vocês dois considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Saúde, atividade física, bem-estar, né? Conquista daquela coisa boa para a vida da gente através do movimento da atividade física. Começo contigo, Pedro. Bom, eu acredito também que o bate-papo foi muito interessante, também não gostaria que ele terminasse, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de seguir, mas eu acredito que um grande resumo, assim, de tudo que a gente conversou hoje é a questão de a gente ter esse motivo para a ação, buscar essa questão inicial, esse pontapé inicial para ter uma vida, né, fisicamente ativa. Começar, exatamente. Eu acabei de ler um livro recentemente que conversava muito sobre longevidade, depois inclusive posso te indicar, acredito que vai te ajudar nessa busca do envelhecimento mais saudável. Com certeza. E o autor, ele fala muito na questão que, obviamente, a gente tem muitos hábitos saudáveis dentro de um estilo de vida saudável, mas se a gente tivesse que escolher um para seguir, para mudar, e a partir de tudo que a gente conversou, certamente vai ter o potencial de mudar os outros, seria da prática do exercício físico. Então, se quem está em casa pudesse apostar uma das fichas, né? Não estou dormindo bem, não estou confortável com o meu peso, estou me sentindo fraco, não estou conseguindo cumprir as minhas atividades, estou muito estressado, né? Tem inúmeras formas que a gente consegue trabalhar a partir do exercício físico, é buscar isso. E, obviamente, está cercado de bons profissionais, ter cautela, escutar o seu corpo, tudo que a gente conversou anteriormente, né? Caso inicie uma prática esportiva, buscar um bom preparo físico, ter essa base, porque seria bom se a corrida ela preparasse para a corrida, mas a gente tem que ter a musculatura por trás também, dando esse suporte, e só correr não vai nos deixar apenas melhor e vai acabar nos deixando mais suscetível para ter lesões, assim como nos outros esportes também. Então ter tudo isso aliado, que vai entrar o médico, vai entrar o profissional de educação física, o fisioterapeuta,
Hoje em dia muito se fala do nutricionista, do psicólogo, então todas essas áreas atuando em um só propósito, que é proporcionar o bem-estar e a prática do exercício físico. Isso aí. Professor José Luiz, considerações finais, por favor. Bom, então, me aliando à fala do Pedro e às brilhantes exposições que tu trouxeste para nós neste momento, eu quero me dirigir aos pais, às mães ou responsáveis, né, e apelar para que eles no dia a dia observem bem os hábitos das suas crianças, dos seus filhos, porque num momento de excesso do uso da tecnologia, que é necessário, se eles estão priorizando também a prática do exercício físico, a prática de esportes, e aproveito então, finalizando a minha fala, agradecer, foi uma honra ter estado aqui com o Pedro e contigo, Lena. Obrigada. E elogiar, né, a iniciativa da NT Sul. Obrigada a vocês mesmo pela participação. Antes da gente encerrar, eu quero aqui fazer um adendo. Muita gente se pergunta o que essa revista está fazendo aqui. Ela está aqui desde o início do nosso bate-papo. Vou largar aqui o tablet para mostrar para vocês a revista Fique Leve. Essa revista aqui, ó, pode ser sua. Não paga nada não, viu? Eu não estou vendendo, tá? Na verdade, assim, ó, essa aqui é uma publicação da Escola Bíblica, tá? Um departamento da Rede Novo Tempo de Comunicação. E essa revista aqui, Fique Leve, ela é praticamente um complemento de tudo isso que a gente conversou até agora. De tudo isso. Porque ela fala sobre saúde física, saúde mental, também saúde espiritual. Tem todos os... tudo dividido aqui em capítulos. A cada página da revista que você abrir, tem assuntos específicos aqui, ó, em tópicos. E tem um detalhe. Tudo isso aqui, no finalzinho, você vai ter questionários para poder responder, para que você possa estudar ou simplesmente ler esse conteúdo, para que você agregue mais conhecimentos à sua vida. Essa revista, a gente está passando aí na telinha o contato para que você possa solicitar essa revista, para que você possa ter de forma gratuita, porque não cobramos nada não. A Novo Tempo não vai cobrar, é um presente para você, uma revista de 96 páginas que pode chegar até a sua casa de forma 100% gratuita, porque essa revista já foi paga. Aqui na Novo Tempo a gente não tem publicidade, não tem intervalos comerciais, vocês sabem disso, quem nos acompanha sabe, porque tudo aqui é mantido pelos Anjos da Esperança, pessoas que contribuem para esse propósito, para essa missão que a Novo Tempo tem como propósito de existir. Então, essa revista aqui, essa publicação faz parte disso. Para você que nos acompanha, fique leve. Você pode, através dos contatos que estão aí na sua telinha, fazer contato com a Novo Tempo, solicitar de forma totalmente gratuita, que você vai receber na sua casa. Fica a dica para você complementar os conhecimentos de tudo isso que a gente falou até agora. Professor José Luiz, mais uma vez, muito, muito obrigado pela participação. Pedro, muito bom também te conhecer, o professor José Luiz, a gente já se conhecia há muito tempo, né? O Pedro, eu já conhecia o Robson, né? Então, te agradeço muito, Pedro, pela participação também, foi muito bom conversar com vocês. A gente seguramente vai se encontrar novamente para seguir esse bate-papo, viu? Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. E esse NT Sul especial fica por aqui. Espero que vocês tenham realmente gostado. Para nós foi um prazer ter estado com vocês. NT Sul volta amanhã. Super especial, abençoado final de dia. Tchau, tchau. A gente se vê.